Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui, eu quero trazer um modelo um pouco diferente de vídeo, no qual eu vou fazer esse teste aqui, e eu quero abordar um tema muito polêmico, que é basicamente em cima do tema de compre na baixa e não venda na alta. É claro que você já deve ter ouvido a frase compre na baixa e venda na alta. Mas caso você seja um investidor seguidor do método Barciano, do Luiz Barsi, você já deve ter ouvido essa versão da frase de não vender na alta. Porque ela consiste basicamente na gente acumular o máximo possível de ações nos momentos de crise, nos momentos de baixa do mercado e simplesmente receber os dividendos dessas posições acumuladas nos momentos de alta e caso tenhamos empresas acima do nosso preço teto naquele momento lá, simplesmente segurar e fazer caixa. É mais ou menos sobre isso que eu vou abordar nesse vídeo aqui. O que acontece? Nos momentos de alta, como nós estamos passando nessas últimas semanas na Bolsa de Valores, nós temos algumas emoções que costumam surgir entre os investidores com muita frequência. Uma delas que é o atraso, a sensação de atraso e o medo de perder oportunidades, que acaba sendo também um dos principais motivos pelo qual o efeito manada ocorre. O que acontece? Muitos investidores acabam ficando desesperados, achando que essas altas não vão parar de acontecer e que não vão conseguir mais comprar as ações naqueles preços que estão atualmente. E aí, qual que é a consequência disso? Eles passam a aceitar pagar qualquer preço que seja, até mesmo preços acima do preço teto definido anteriormente. E isso é uma emoção que infelizmente acontece com muita frequência no mercado. Uma outra, e isso é claro, seria uma emoção que estaria corroborando, achando que as altas irão continuar. Uma outra emoção que costuma acontecer com muita frequência é vender ou simplesmente diminuir a exposição, vender uma parte das ações ali, achando que terá uma queda. O que acontece? Numa linguagem um pouco mais técnica, para quem entende ali de análise gráfica, análise técnica, seria achar que o mercado está sobrecomprado. Seria acreditar que o mercado subiu muito num curto período de tempo e não iria sustentar essas altas ali, e por isso que ele pode vir a cair. Como eu, inclusive, muitas vezes eu já fiz essa análise ali. E o que acontece? Pode até ser que no curto prazo, essas movimentações que você faça, possa aumentar a sua rentabilidade. Mas a verdade é que no longo prazo, elas terão uma baixa relevância final na sua rentabilidade. Sem falar que, quando a gente pega num período mais longo, de vários anos ali, a sua probabilidade de acertar nesses momentos aqui é de 50% ou 50%. Porque basicamente numa dessas emoções você está achando que a bolsa vai subir e na outra você está achando que a bolsa vai cair. Mas tem um ponto que a gente às vezes não para pensar, que é a possibilidade das cotações lateralizarem, ou seja, não subirem nem caírem. Ou seja, nesse caso, a probabilidade de você acertar o movimento do mercado cai mais ainda para 33%, basicamente. Ou seja, através desses cálculos aqui, desses simples detalhes aqui, nós podemos ter uma noção de que, no longo prazo, pode ser que não valha tanta pena tentar ficar adivinhando o movimento do mercado, de alta, de baixa, disso, daquilo. Até porque isso acaba acumulando, isso acaba utilizando de muito da nossa energia mental e até da nossa saúde mental. Então o que acontece? Eu só venho aqui reiterar, eu venho aqui mostrar o quanto faz sentido seguir à risca, até mesmo ignorando as suas emoções, a estratégia definida inicialmente para quem segue a estratégia barciana, que são basicamente
Aportes mensais em empresas que estejam abaixo do preço teto definido anteriormente. É claro, empresas que anteriormente também você havia selecionado, que passaram em filtros, você selecionou elas, definiu os preços teto e faz mensalmente e religiosamente aportes nessas empresas enquanto elas estiverem abaixo do preço teto. Não estão mais abaixo do preço teto? Não tem mais nenhuma das empresas que você filtrou que estão abaixo do preço teto, você começa a fazer o seu caixa de oportunidades, ok? Simplesmente se atentando aos objetivos de renda que você havia feito com essas ações ali, e nesses momentos ali de alta do mercado, que inclusive é muito difícil ter altas do mercado tão fortes a ponto de não ter mais nenhuma empresa abaixo do preço teto. Isso acaba sendo bem difícil, mas em raras ocasiões isso acontece. Normalmente, inclusive, acontece momentos antes de uma grande crise. Mas a questão é, está acima do preço teto, não aporta, vai acumulando caixa. Essa estratégia básica por trás dessa filosofia. Daí, o que acontece? Durante esse período aí, que você não está fazendo nada, vocês não estão operando, você pode muito bem simplesmente aproveitar esse período para estudar um pouco mais a fundo as suas empresas e se aprofundar mais no case e ter mais segurança nelas. Porque o que o investidor barciano mais quer? Ele quer segurança e tranquilidade, ele quer dormir tranquilo com suas ações. E quer coisa melhor do que ter o conhecimento do negócio e saber que ele tem um futuro promissor e saber o quão sólido ele é. Então, nesses períodos, simplesmente vamos deixar o mercado de lado e focar em estudar mais essas empresas. Isso vai dar muito mais tranquilidade, e se a gente parar de acompanhar tão de perto, vamos deixar um pouco mais as emoções de lado. E tem um ponto que eu gosto sempre de trazer, que eu analisei com os meus anos de experiência no mercado, que assim, ó, tem várias empresas que quando elas têm um movimento de alta muito forte, que normalmente não é seguido pelo mercado em geral, elas têm uma questão que é o custo de carrego. Empresas que pagam um alto dividendo, elas normalmente têm um movimento forte de alta quando elas têm um lucro crescente. E quando elas têm esse lucro crescente, a tendência é que a distribuição de dividendos também aumente. Então, quem sabe, elas se valorizam e você vende as ações bem no momento que essas empresas estão para distribuir uma enxurrada de dividendos. Quem sabe no momento de você recolher o retorno sobre o seu investimento lá através dos dividendos, você vende a ação. Aí você está abrindo mão de todos esses dividendos que você poderia estar recebendo. E o fato de você estar vendendo essas ações no momento de alta não significa que depois você vai poder comprar essas ações mais baratas depois. Até porque o que acontece? Uma ação pode estar barata aqui agora. Você pode estar vendendo, enfim, ela pode ter subido. Ela pode estar no patamar que você acredita que ela esteja um tanto quanto cara. Você venda ela e ela pode depois continuar subindo. E no próximo ciclo de queda, ela pode ter subido tanto aqui depois que você vendeu, que mesmo com ela caindo, ela ainda não atinja o mesmo patamar depois que você havia vendido no passado. Empresas que têm lucros crescentes com o passar do tempo tendem a conseguir proporcionar aos seus acionistas essas situações aí. Então, você vai ficar esperando, quem sabe, a empresa voltar para o mesmo preço que você comprou, que você vendeu, ou abaixo disso, para voltar a comprar as ações ali, e quem sabe ela nunca mais volta a esse preço. Outro ponto. As empresas os investidores que acabam querendo comprar as empresas apenas quando elas estiverem abaixo do seu preço médio. Caramba, as empresas que crescem no longo prazo tendem sempre a crescer suas cotações. Então pode ser que tenha empresas que, se você fica esperando elas caírem abaixo do seu preço médio, talvez você nunca mais consiga comprá-las. A gente tem que saber diferenciar preço médio
de preço teto. São duas coisas diferentes e que têm duas funções. O preço médio, basicamente, para o investidor de longo prazo não tem muita relevância. Só vai ter relevância depois lá para fazer a declaração do imposto. Enquanto que o preço teto é o que realmente deve ser levado em consideração na hora de fazer o aporte, ok? Bom, e depois de tudo isso, nos momentos de alta, é simples. Ter paciência, acumulação de caixa, estudar as empresas e esperar o momento das crises, esperar os momentos das quedas das ações para utilizar de toda essa reserva de caixa que você fez. E, detalhe, tem uma pequena analogia que é possível ser feita nesses casos utilizando o jacaré, que é o exemplo, que é o animal ali que é utilizado pelo pessoal da GF como exemplo na natureza. Às vezes, quando o jacaré abocanhou ali e tá degustando, tá aproveitando a sua refeição ali, ele, depois disso, ele descansa. Ele fica um tempo descansando só para poder ter mais energia para depois atacar com mais força. É isso que é a reserva de oportunidade. As ações subiram muito, tu vê ali que não tá no momento, tu vai fazendo tua reserva de oportunidade ali. Tu vai descansando seus aportes. Quando o momento chegar das ações caírem, aí você vai fazer o seu bote, você vai fazer o seu ataque em cima do mercado. Então, simplesmente é essa que é a questão aqui. Enfim, apenas um pequeno resumo, um pequeno reforço aqui de estratégia é simplesmente aportar mensalmente em empresas que você selecionou previamente, que passaram por vários filtros. Caso você queira, fique aqui no canal que em breve eu vou trazer alguns filtros que eu mesmo utilizo para selecionar as empresas. E comprá-las sempre abaixo desses preços teto. Simplesmente isso. E é claro, sem se esquecer de reinvestir os dividendos. Se a gente investir em empresas que pagam dividendos, mas logo no início da nossa trajetória, e sacando esses dividendos aqui e utilizando no nosso dia a dia sem o reinvestimento, a consequência é que, no final das contas, nossa rentabilidade final será muito baixa. Mas com o reinvestimento nós temos a possibilidade dos juros compostos. Cada vez mais você vai tendo mais ações, vai recebendo mais dividendos, vai recomprando mais ações e assim o bolo vai crescendo cada vez mais. Bom, depois disso tudo, eu venho aqui promover uma reflexão para você mesmo. Pense um pouco melhor sobre a sua própria estratégia de investimentos. Pense o quanto as emoções estão influenciando. Pense o quanto os palpites que você está tendo em relação ao mercado, quem sabe, estão prejudicando a sua saúde financeira, sua saúde mental, o quanto, quem sabe, estão custando uma futura rentabilidade que você poderia ter na sua carteira por causa de movimentos errados ali que você está fazendo. Enfim, quem sabe, em alguns pequenos casos, essa estratégia pode sim ser adaptada para diferentes empresas, para diferentes perfis. Mas a essência dela, para que ela tenha sucesso no longo prazo, deve continuar a mesma, porque afinal de contas ela já foi validada. O senhor Luiz Barsi já validou ela num período de investimento de décadas e décadas. Um grande período de tempo, mais de 50 anos investindo. Mais de, na verdade, 60, 70 anos. Agora até me fugiu a memória quanto tempo, mas é muitas décadas já investindo na bolsa e já se validou esse investimento dele. Então, simplesmente é seguir com foco na estratégia e ignorando essas emoções, ok? Espero que eu tenha te ajudado. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito enjoativo, muita enrolação. Eu tento sempre ser direto ao ponto, mas eu queria fazer esse vídeo com um pouquinho mais de calma para explicar bem esse tema aqui e deixar bem claro para vocês a minha opinião quanto a essa área aqui, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fique ligado que teremos mais vídeos como esse aqui no canal. Em breve eu pretendo trazer sobre vários temas aqui no canal, inclusive.
E peço também que você deixe um feedback, um retorno sobre a qualidade. Na verdade, eu pretendo trazer uma qualidade de vídeo uma qualidade melhor no futuro. Estou com uma câmera que grava numa qualidade um pouco mais baixa, aqui no futuro eu vou trazer uma melhor. Mas eu quero que você, se possível, deixe aqui um retorno para mim nos comentários. Qual a qualidade do roteiro, qualidade do áudio, qualidade da imagem, que eu vou agradecer muito, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!